Nós vamos estudar agora o livro de Êxodo. Obviamente que o livro de Êxodo eu não me delongarei tanto como eu fiz com o livro de Gênesis, porque no livro de Gênesis eu tinha que dar toda a era pré-patriarcal, eu tinha que dar muitas informações sobre aquele período pré-bíblico, mas agora no livro de Êxodo nós vamos estudar de forma mais rápida, não é? Então você não vai se cansar tanto me ouvindo como ouviu no primeiro livro. Então a história, você tem aí no seu livro a lição número 2, e eu fiz questão de abrir o livro de Êxodo mostrando o mapa, que é a rota provável do Êxodo, e depois nós voltaremos a este mapa tratando melhor deste assunto. O sentido do nome Êxodo, não é? O nome Êxodo é uma palavra que vem do hebraico e se chama Shemó. Na realidade, Shemó não quer dizer saída, mas quer dizer nomes, que é o livro da história dos nomes dos filhos de Israel que saíram do Egito. E ele ganhou o nome de Êxodo na tradução dos 70, quando Ptolomeu II, o rei do Egito, pediu, ele tinha uma das maiores bibliotecas do mundo, e ele queria ter a história do povo judeu, ele queria ter as leis. Então ele fez uma oferta e ele pediu que os sábios de Israel fossem para a ilha de Alexandria e traduzissem o cânon hebraico, que seriam os livros de Gênesis até Malaquias, para o grego. Então, claro, ali houve certamente uma providência divina, porque a língua hebraica por essa época já estava morta. Era só usada nas sinagogas, e Deus queria tornar a sua palavra amplamente conhecida no idioma que se falava no mundo daquela época, que era o grego. O idioma grego se espalhou depois, quando Filipe gerou a Alexandre o Grande, na Macedônia, e Alexandre então saiu a fazer as suas conquistas pelo mundo inteiro, e Alexandre não tinha muito interesse, Alexandre o Grande não tinha muito interesse nas conquistas militares, ele tinha mais interesse em espalhar a cultura grega por todas as nações. E agora a língua grega era conhecida de todos, e foi a língua falada durante séculos. Era depois falada também em Israel e era falada em todos os povos da época. Paulo pregava muito em grego, e foi também usada ao lado do latim. Então o livro recebeu o nome de Êxodo. Então esse livro ele trata da formação do povo de Israel, da saída de Bene Israel, os filhos de Israel, do Egito. E ele aborda a infância, ele aborda a infância, ele aborda a vocação de Moisés, a libertação do povo, sua peregrinação pelo deserto e a construção do tabernáculo. E a parte legislativa trata das leis civis, morais e religiosas. Então o livro tem duas partes, o livro de Êxodo. E é importante que o aluno tenha isso em mente, a parte histórica e a parte legislativa. Na parte histórica, a parte histórica e a parte legislativa, elas se interpõem. Por exemplo, até o capítulo 19 do livro de Gênesis, você tem a parte histórica. Aí no capítulo 20, entre os 10 mandamentos, tem a parte legislativa, mas nesse mesmo capítulo 20 já tem uma parte histórica, e assim vai se sucedendo em todo o livro, especialmente na primeira parte do livro. Não diga a primeira parte, porque o capítulo 32, 33 também trata da parte histórica. Muito bem. E aí, nós já falamos sobre esse assunto, e aí tem a questão dos 10 mandamentos,
os 10 mandamentos de Deus, muita gente não sabe nem citar de memória os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Então aí estão todos os 10 mandamentos das leis de Deus, não é? E eu creio que, embora Moisés seja o principal personagem das narrativas, a centralidade da história é a obra de Deus, a obra redentora de Deus em livrar da escravidão o seu povo, tirando-o do Egito, estabelecendo aliança com essa nação. Então o estudante, ele tem aqui um esboço prático que eu coloco logo a seguir. Ele tem um esboço prático, não é? Então são 4 pontos em que capítulo 1 até o capítulo 2 e 10, você tem o início da escravidão do povo de Israel. Depois do capítulo 2, versículo 11, até o 14, 31, você vê a história da libertação do povo de Israel. E ponto número 3, a peregrinação no deserto até chegarem ao Sinai, naqueles 3 meses. Você está de Êxodo 15, 22, até o capítulo 18. E depois, a 4ª parte, você tem dos capítulos 19 até o 40, tá? Que é o povo usufrui a liberdade conquistada. Então, com base nesse esboço, é que nós vamos estudar o livro de Êxodo neste momento. No nosso primeiro ponto, nós temos que traçar o início da escravidão do povo de Israel. Bem, já aqui tem um problema a ser resolvido, que é a questão que eu havia mencionado no vídeo anterior sobre a história de Jacó, que é sobre o texto de Gênesis 46, 26, diz que subiram para o Egito 66 pessoas. Êxodo 1:5 diz que eram 70 pessoas. E Estevão fala em 75 pessoas. Então, como resolver isso aí? Foram 66 pessoas que subiram? Foram 70? Ou foram 75? Então, a solução, essa é praticamente a solução que eu encontrei, não é? Se é que isso interessa também, é que vários alunos, vários monitores me enviaram e-mail contestando ou perguntando sobre essa dificuldade. Então, por isso que agora, ao gravar o vídeo, eu tento resolver essa dificuldade. A solução fica assim resolvida. Os 66 que subiram com Jacó, mais os 4 que estavam no Egito, José, seus filhos e a esposa, aí completa 70. Os 5 restantes da lista de Gênesis 46, 26 são encontrados em 1 Crônicas 7, 14 e 20. Não é? Maquir, Gileade, Sutela, Taate e Éden. Não é? Eu sei que essa dificuldade não fica de todo explicada, mas é que é essa a explicação que eu consultei em vários comentaristas, especialmente os comentários que são muito bons de uma Bíblia em inglês que eu tenho, que se chama Companion Bible, não é? Que não está em português. Então, aqui nós temos essa questão a resolver. Agora, parece que José faleceu antes de seus irmãos. Aí nós vamos ver isso agora. Faleceu antes de seus irmãos. Pois o texto diz, primeiro assim, faleceu José e todos os seus irmãos, quer dizer, mostra ele primeiro, e toda aquela geração. Então, os escritores judeus, eles calcularam quantos anos cada um deles viveu. Então, eles colocam assim, que Rubem viveu 124 anos, tá? E morreu 2 anos depois de José. Simeão viveu 120 anos e morreu no ano seguinte à morte de José.
Levi viveu 137 anos e morreu 24 anos depois de José. Judá viveu 19 anos. E aí eu tenho tudo isso aqui na sua Bíblia. Eu peguei de um comentário teológico que é de John, a Bíblia Expositiva de John Gill, não é, que também não está disponível em português, mas peguei isso do inglês, tá? E apesar de que não se deve levar em conta esse registro dos judeus, é certo que todos foram sepultados em Siquém, conforme afirmou Estevão. Estevão afirma que todos morreram e foram sepultados. Então todos morreram antes da perseguição aos judeus comentar. O que diz Atos 7,16 no discurso de Estevão? Ele diz assim: e foram, Jacó desceu ao Egito, ele morreu, ele também nossos pais, quer dizer, todos esses pais aqui, e foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Então todos eles morreram e foram sepultados, pelo que indica, naquele sepulcro em Siquém, não é? Então, os judeus afirmam que desde a morte dos patriarcas que desceram ao Egito até a saída do povo de Israel foram 116 anos, e não menos que 87, conforme os anos da vida de Miriam. Então, eles viveram no Egito uns 116 anos. Não é? E o texto diz assim, em 1:7, mas os filhos de Israel foram fecundos, Êxodo 1:7. Os filhos de Israel foram fecundos, certamente as mulheres israelitas eram, além de férteis, davam à luz gêmeos e trigêmeos, e isto preocupou o novo rei do Egito, porque os judeus se tornaram em maior número do que os egípcios. Isso aí sempre existiu ao longo da história. Eu estava lendo alguma história, eu não me lembro agora se é nos apontamentos de Sêneca, que foi o tutor de Nero, ou se nos apontamentos de Suetônio, historiador romano que viveu cerca de 50 anos depois da morte de Nero, não é? E que ele coloca a observação de alguém dizendo assim: vamos fazer com que todos os escravos de Roma usem um fardamento, usem uma roupa igual para diferenciá-los dos livres da sociedade. E alguém disse assim: não devemos fazer isso, porque aí eles vão descobrir que estão em maior número do que nós. E foi isso que aconteceu no Egito. Aqueles que habitavam na terra de Goze, agora a população dos judeus era maior que a população de todos os egípcios, né? Então Estevão interpretou esse tempo como parte da agenda de Deus, porque Estevão diz assim: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. Olha a percepção do homem de Deus. Ele está percebendo, ele está interpretando o texto antigo. Se aproximou o tempo da promessa, que foi de 400 anos. Né? Se aproxima o tempo, então o povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. E aí tem aquela história das parteiras, não é? Tem a história das parteiras. Mas antes disso eu quero fazer uma colocação aqui, porque os profetas do passado, eles costumavam estudar para ver em que ponto da história aquela profecia ou aquela promessa de Deus se cumpriria. Isso é muito importante nós vermos, não é? Então isso está bem claro em vários textos que eu cito para vocês no livro, mas eu gosto muito do texto de Gálatas 4:4, né? Porque aqui esse texto ele é chave para a gente entender. Vindo, porém, a plenitude do tempo, olha só, Deus enviou o seu Filho,
Nascido da mulher, nascido sob a lei. Então, tudo dentro do tempo. Vários textos lá no Novo Testamento, assim, e porque não era chegada a sua hora. Então, tem vários textos aqui no seu livro, os acontecimentos do plano divino, de como isso podia acontecer. Eu pergunto, quem é que se habilitaria hoje, não é? A ver os acontecimentos mundiais à luz do tempo de Deus? Parece tão confuso. Mas tem um texto que eu não cito aqui no livro na nossa apostila, não é? Porque está lá em 1 Pedro, não é? Porque eles dizem em 1 Pedro 1, 10 e 11, que os profetas investigavam e inquiriam quando profetizavam acerca da graça de Deus para as nossas vidas. Versículo 10, 1 Pedro 1,10. Depois diz assim, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Deus que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que seguiriam. 700 anos antes, Isaías já profetizava sobre isso. Você imagina como esses profetas da antiguidade se preocupavam. Eles se perguntavam, quando isso vai se cumprir? Parece aquela pergunta que um homem faz ao outro lá no rio onde Daniel está tendo aquela revelação, não é? O anjo que está participando da conversa na visão de Daniel é um homem, diz ali, com aquele anjo, pergunta assim, mas, meu senhor, quando se cumprirão essas coisas? Eles estão preocupados com o cumprimento. E aqui na palavra de Deus, eles descobrem, versículo 12, de 1 Pedro 1,12, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então, meus queridos alunos, nós temos diante de nós uma palavra perfeita, porque os nossos profetas no passado recebiam a palavra de Deus e eles oravam e buscavam a Deus para saber quando é que essas coisas vão se cumprir. Foi o caso de Daniel, quando ele pergunta para Deus, mas quando é que se... calma, Daniel! Quando é que essas coisas vão se cumprir? Calma, Daniel! Acontece o seguinte, você vai dormir em paz, será recolhido a seus pais, e depois se levantarão reis, e Deus tem que satisfazer a curiosidade de Daniel. Não há problema nenhum em perguntar, Senhor, quando se cumprirão essas coisas? Não é? Os discípulos também se perguntaram para Jesus, Senhor, mas quando se cumprirão essas coisas? Aí Jesus começa a citar todos aqueles acontecimentos em Mateus capítulo 24, né? Tudo que vai acontecer. Então é muito importante quando a gente estuda a palavra de Deus. Aqui já mostrei para vocês que teriam onde foram sepultados e que Estevão interpretou isso como parte da agenda de Deus. Agora eu devo colocar que as cidades de Pitom e Ramessés são citadas por vários historiadores, entre eles Plínio de Roma, não é? Elas citam essa cidade. Os israelitas se tornaram escravos de Faraó, não apenas construindo cidades, mas cuidando do campo e servindo nas casas de famílias egípcias. Veja bem, o próprio Plínio, um historiador romano, já relata em seus escritos, certamente ele, não sei se ele teria aprendido com o Pentateuco, não é? Mas de alguma forma aprendeu com a história que corria na época. Então, é muito interessante agora, nesse próximo passo aqui, nascimento, infância e mocidade de Moisés, que vai do capítulo 2, versículos 1 até o versículo 10. Uma boa fonte aqui são os textos paralelos das Escrituras, porque nós não temos muitos detalhes no texto de Êxodo sobre a infância de Moisés, mas, por exemplo, Atos
E por que a gente cita tanto o Atos 7, né? Porque Estevão faz um relatório surpreendente da história do povo de Israel, uma história surpreendente. E diz aqui a partir do versículo 20, não é? 20 diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, quer dizer, agradava a Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavra e obras. É uma criança linda, formosa aos olhos de Deus. Agora, não está aqui na nossa lição, mas às vezes eu gosto de comentar para os nossos alunos, porque Deus é surpreendente, não é? Deus pega Moisés, com 3 meses de idade, e o põe para ser criado no palácio de Faraó como neto de Faraó, filho da filha de Faraó. Ele é educado em toda a ciência do Egito. E nós sabemos, estudando a história geral, que o Egito era muito adiantado na época. Teria até escolas de medicina. Aliás, 1 milênio depois, quase 2 milênios depois, Lucas teria estudado, eu uso a expressão teria, estudado medicina em Alexandria, o Lucas da Bíblia, não é? Que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então, lá no passado, eles conheciam artes mágicas, matemática, arquitetura. Então Deus pega uma pessoa que ele pretende usar para libertar o seu povo, tira do meio da pobreza, do meio dos escravos e o põe dentro do palácio de Faraó. E lá Moisés é preparado, porque a missão que ele teria era uma missão que exigia liderança, conhecimento cultural, sabedoria, inteligência. Então Deus o prepara durante 40 anos dentro do palácio de Faraó. Não foi assim que Deus preparou Neemias? Neemias foi, não sei com que idade teria sido levado para a Babilônia, porque quando ele era copeiro do rei, ele já está no reino da Pérsia, que foi a Pérsia que sucedeu, os medo-persas que sucederam o governo de Nabucodonosor, mas ele está lá como copeiro do rei, numa alta posição dentro do palácio, rico, haja vista a sua riqueza que ele expõe no próprio livro de Neemias. Então Deus o prepara lá dentro para ele ser um líder depois na reconstrução de Jerusalém. Então Deus em sua sabedoria, ele é tremendo. Ele é tremendo. Entenda isso como projeto de Deus. Então, ao estudar esses livros, eu não gosto de trazer apenas as colocações técnicas. Eu gosto de dar essas pinçadas, esses flashes de espiritualidade, porque se nós não interpretarmos assim, que utilidade tem a palavra de Deus? Apenas mais um conhecimento? Não, a palavra de Deus é rica, a palavra de Deus nos abençoa tremendamente, não é? Então, aí está a libertação do povo, e essa sessão da libertação do povo eu dividi em 4 partes. A fuga de Moisés para Midian, o encontro de Moisés com Deus, a missão de Moisés e de Arão no Egito e a saída do Egito. Então, quando eu coloco isso aqui em 4 partes, a primeira parte é a fuga de Moisés. Tá? Essa fuga dele, ela é impressionante, porque quando Moisés sai do Egito, eu esqueci de mostrar para vocês aqui, quando eu falei de Moisés, educado em toda a ciência dos egípcios, Filo é tido pelos judeus e também pelos teólogos evangélicos como um dos maiores filósofos e historiador judeu que escreveu sobre Moisés. Ele diz que Moisés aprendeu aritmética, geometria, todo tipo de música, aprendeu os hieróglifos, o idioma assírio, a ciência dos caldeus sobre astronomia e matemática. Contudo, não era um mago ou um sábio em artes mágicas.
Esse é o comentário de John Gill sobre Atos 7:22. Então é muito importante a gente dar uma olhada nesses comentaristas para ver o que eles dizem. Quando eu cito a Torá, eu não cito a Torá como um livro de regra a ser seguido. Ele é um livro de regra para os judeus. Para a igreja, não. Para a igreja, a Torá é apenas um livro referencial em que a gente aprende algumas coisas boas e outras asneiras que os rabinos interpretam, desculpe se eu ofendi algum judeu, que os rabinos interpretam na Torá. A Torá é um livro em que eles explicam as leis de Moisés. Tem algumas coisas importantes ali, tem algumas fábulas, tem algumas verdades. Então, o estudante não deve tomar a Torá como um livro guia para a sua vida, mas um livro de pesquisa, para ele pesquisar o que os judeus acham disso, o que os judeus pensam disso, né? Eu teria muitas coisas que eu aprendi na Torá que eu poderia citar aqui para vocês, mas não vai edificar em nada, não vai edificar muito vocês. Mas conforme o comentário da Torá, os dois israelitas que brigavam entre si, que Moisés apartou lá no Egito, teriam sido Datã e Abirão, que anos depois causaram muitos problemas a Moisés na viagem para a Terra Prometida. Se lembram lá na discussão de Neemias capítulo 16, não é? Datã e Abirão, da tribo de Ruben, que levantaram aquela briga junto com Coré contra Moisés e contra Arão. Então eles estariam lá. O Rabino Rashi escreveu: enquanto faltar aos israelitas a união e a concórdia, jamais poderão ser redimidos do seu sofrimento. E aí, então, temendo por sua vida, não é? Agora nós entramos na fuga de Moisés, temendo por sua vida, Moisés foge do Egito para Midian. Muito bem. Então, os 40 anos que Moisés passou em Midian são bem resumidos no texto, no registro de Êxodo 2, 15 a 3:1, que diz que depois da viagem, Moisés se assentou, não é, junto a um poço. E aí, ele está junto a um poço. E essa questão de poço, ela é muito interessante para examinar nas escrituras, não é? Porque esse negócio de poço, se você pegar poço lá onde Agar teve um encontro com Deus 2 vezes, aí depois também os poços que Abraão fez, o poço de Jacó, e você passa pelo poço onde Moisés se encontrou, você vai vindo os poços até chegar ao poço de Samaria, onde Jesus encontrou a mulher samaritana. Você tem histórias lindas, né, e material para sermões muito bem costurados aí nesses exemplos todos, muito bem costurados. Então, aqui você tem neste poço, neste lugar, agora depois de 40 anos, Moisés está na casa de seu sogro e ele vê um arbusto que a Bíblia chama de, não é, uma sarça, mas na realidade é um montão de capim. Era muito comum, quando andei por lá em plena época de verão, eu vi isso, aqueles chumaços de capim que rolam pela montanha, porque durante o verão fica muito seco, e aquilo seca, o vento arranca da terra, aquilo vai rolando, e às vezes aquilo pega fogo espontaneamente, por causa do calor. Então Moisés estava acostumado a ver aquelas sarças pegarem fogo. Só que o que chamou a atenção dele é que Moisés viu uma sarça que ardia e não se consumia. Ele esperava que aquilo se consumisse em 30 segundos. Não, mas a sarça continuava queimando. E chamou a atenção dele. E ele foi até lá para ver por que a sarça queimava. Não é? Por que a sarça ardia e não se consumia? É bom a gente sempre voltar ao texto bíblico, né? Porque ele vê que, ele se pergunta assim, eu vou lá ver essa grande maravilha.
Por que que a sarça não se queima? Porque o Senhor estava na sarça. O Senhor estava ali. E quando ele chega perto, o Senhor o chama e o chama 2 vezes. Não é? Moisés, Moisés. Então Deus escolheu um arbusto simples para mostrar sua glória. Deus muitas vezes não escolhe coisas muito finas, muito grandiosas. Deus escolheu um arbusto fino, um arbusto comum para mostrar a sua glória. Aí Deus o chama Moisés, Moisés. Quero chamar a atenção de você, é que todas as vezes que Deus chama uma pessoa pelo nome, 2 vezes, é porque ele está chamando a atenção. Então ele chama pelo nome 2 vezes, não é? A Jacó, antes de Jacó subir para a terra do Egito. Jacó, Jacó, não é? Ele chama aqui no 46. Ele chama Moisés 2 vezes. Ele chama Samuel 2 vezes. Não é? Ele chama Pedro 2 vezes, ele chama a Saulo 2 vezes, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, por que eu trouxe isto? Porque eu descobri essas referências e elas são muito importantes. Deus chamando 2 vezes, está chamando a nossa atenção para a gente ver se vamos naquilo, se estamos atentos ou não. Agora observe aqui, tá, que a missão de Moisés e de Arão no Egito. Mas antes de falar sobre esse ponto aqui, não é? Moisés, no auge do seu vigor físico, ele defendeu as filhas de Jetro, não é? Dos outros pastores. Mas aí, observe no 2:24, ouvindo Deus o gemido do povo de Israel, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Como o nome, a aliança era gravada na mão, e isso eu li em vários comentários, ficava gravado, ficava a cicatriz. Deus também gravou essa cicatriz nele, porque Deus tem ali o meu nome escrito lá nos céus. Eu sei que alguns teólogos dizem, não tem esse negócio de fazer chamada no céu e de ter nome escrito no céu, não tem na Bíblia, mas tem pelo menos o princípio aqui, não é? De que está nas mãos de Deus a marca da aliança que ele fez com cada um de nós. Então agora na lição seguinte, você vai perceber na letra C do seu manual, a página 51, a missão de Moisés e Arão no Egito. E eu quero acrescentar aqui um fato histórico, que é quando Ptolomeu II, Ptolomeu Filadélfio, convocou Maneto, um sacerdote historiador, para que escrevesse a história do Egito. Então, a maior parte das informações que se tem hoje são informações dessa época, desse historiador. Então, eles fizeram uma coisa que consegue identificar quem foram os faraós do Egito. Eles concluíram isso. Então, de acordo com a história egípcia, você tem Amozis, que continuou a opressão sobre o povo de Israel, e aí você tem Totmés, que ordenou a matança dos meninos na época em que Moisés morreu. Você tem a rainha Hatshepsut, filha de Totmés e esposa de Totmés. Ela usurpou o trono depois da morte deste e provavelmente a filha de Faraó que adotou Moisés. Esses são dados históricos que às vezes a gente consegue identificar, né? E então foi na época do governo de Totmés
que Moisés fugiu para o deserto de Midian. No seguinte, Amenófis foi o faraó com quem Moisés se confrontou e a quem Deus mandou as pragas. Aí vem o faraó seguinte, Totmés IV, não era o herdeiro natural, mas um filho nascido mais tarde, o que sugere que o primogênito tenha morrido. Esta fonte eu tirei de Stanley Ellison, Conheça Melhor o Antigo Testamento, da editora Vida. Então é importante a gente conhecer essas coisas, você vai estudando e vai conhecendo, né? Aí você vai observando como Faraó começa a ceder à medida que o Egito era destruído pelas pragas. Primeira coisa que ele faz, você vai notar que isso aqui é um princípio espiritual muito interessante. E deixando o fato histórico, eu quero trazer esse princípio espiritual. Você vai observar que Faraó vai cedendo. Tá? É como dar ordem a um demônio que saia, ele resiste, mas depois ele vai cedendo, cedendo, e por fim tem que ceder totalmente, por causa da autoridade maior, que é o nome de Jesus. E aqui, Faraó começou a ceder. Primeiro ele diz, então roguem ao Senhor para que tire as rãs de mim, então deixarei ir o povo. Mas ele não faz isso. Depois ele diz, orem ao Senhor, porque já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras, né? E aí eu deixarei vocês irem, e vocês não ficarão mais aqui. Já cedeu mais um pouco. Depois, em Êxodo 10, ele diz, olha, vão, sirvam ao Senhor, o seu Deus, porém, ele já quer saber, quais são os que hão de ir? E aí, vai cedendo um pouco mais. No texto seguinte, ele já diz assim, eu pequei contra o Senhor, o seu Deus. Agora, pois, eu peço que vocês perdoem o meu pecado. Eu peço que vocês orem ao Senhor para que tire de mim esta morte. Agora, ele já está vendo que a coisa apertou para o lado dele. E ele começa a pedir que o Senhor tenha misericórdia. Ele começa a ceder um pouco mais. Depois ele diz, olha, sirvam ao Senhor. Vocês podem ir servir ao Senhor. Mas os rebanhos devem ficar, e o gado também. As crianças até poderão ir, mas o rebanho fica. Mas Moisés disse que não. Depois, então, por último, ele cede. Ele diz, levantem-se, saiam do meio do meu povo. Tanto vocês como os filhos de Israel, vão, sirvam ao Senhor, como vocês disseram. Levem também com vocês as ovelhas, o gado, como vocês me disseram. Vão embora e me abençoem. Então você percebe como o faraó, é um princípio espiritual, como eu falei, ele vai cedendo aos poucos. Ele vai deixando aos poucos para que o povo vá embora. E aí eu coloquei aqui um quadro que não está na sua lição, entende? E talvez seja interessante observar isto, que alguns deuses foram julgados pelo Senhor Jeová. Alguns deuses são julgados nessas práticas. Por exemplo, aqui você tem o Nilo transformado em sangue. Deus está julgando a Quinum, guardião do Nilo, a Rapi, o espírito do Nilo, a Osíris, uma deusa. O Nilo era meu sangue, que a Osíris e Ísis são deusas. Aí depois, quando ele manda a praga das rãs, ele está julgando a Hect, um deus que tinha forma de rã, o deus da ressurreição. Depois ele manda a morte, quando ele Deus destrói os rebanhos, ele está julgando a Tora, a deusa mãe, que tinha uma forma de vaca. Ele está julgando a Apis, touro do deus Pritá, símbolo da fertilidade, e Amineves, touro sagrado de Heliópolis. Então Deus vai julgando a todos os deuses do Egito. Quando ele manda granizo, ele está trazendo juízo sobre a deusa do céu Ísis, a deusa da vida, sobre Sete, protetor da colheita. Quando ele manda gafanhotos, Deus está julgando a Ísis, deusa da vida, e a Sete, o protetor das colheitas. Quando ele manda as trevas, ele está julgando a todos os deuses do sol, como Ra, Aten, Atum, Horus. E por fim, quando ele
Deus ordena a morte de Faraó, ele está julgando a divindade de Faraó, porque Faraó era considerado um deus, um ser divino. Então ele julga isto e julga também a Osíris, o doador da vida. Esses deuses são todos julgados ali quando Deus manda as pragas sobre o Egito. Algumas coisas os alunos não encontram nos livros. Aliás, agora eu acabei de observar que está aqui na sua lição, página 52. Está a lição, eu havia pulado uma folha aqui, encoberto, e não percebera o que eu mesmo colocara. Então nós temos agora a morte de todos os primogênitos. Creio que é uma situação difícil aqui para Faraó, quando chega a morte de todos os primogênitos, que é a única forma que Deus usou para fazer o seu povo sair da terra do Egito. Então isso aqui está muito claro. Mas nós vamos estudar a morte dos primogênitos quando estudarmos o livro de Números, em relação ao número de levitas e dos filhos de Israel. Porque ali, quando o estudante se aprofunda no estudo, ele consegue descobrir por que Deus escolheu a tribo de Levi e por que Deus escolheu todo o primogênito de Israel, porque ele diz assim, eu escolhi todos os primogênitos de Israel em lugar dos primogênitos do Egito. Parece uma lei de compensação, né? Que Deus agora pega para ele aqueles que foram mortos no Egito. Mas aí o estudante vai acompanhar quando estudarmos o livro de Números. Os capítulos 12, de 1 a 28, 13 e 1 a 16, tratam da celebração da Páscoa e da consagração dos primogênitos. Mas o capítulo 13, especialmente, nós vamos estudar juntos com Números 3, 40 e 51, que aí é outra história, como os fatos muitas vezes se repetem. E a Páscoa, muito interessante nós observarmos essa questão da Páscoa, porque Deus estabelece que o mês de Nisan será o primeiro mês do ano. Nisan são dois nomes que usam para os meses, o mesmo mês de Israel, Nisan ou Abib. E esses dois meses, esse mês de Nisan ou Abib, no nosso calendário, ele sempre corresponde a entre 15 de março e 15 de abril. Isso depende do equinócio lunar, porque é através do equinócio lunar é que se estabelece a data da Páscoa. Tem uma série de coisas que tem que fazer aí para estabelecer a data da Páscoa. Então a morte, a Páscoa, ela seria comemorada como o primeiro mês do ano. Tá? Então Deus diz, é o início da primavera, este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Então Deus estabelece a Páscoa bem no início. Muita gente gosta de seguir o calendário judeu, mas o calendário judeu, ele sofreu alterações da mesma forma que todos os calendários. Os calendários do mundo todos sofreram agosto de reis e de príncipes que mudavam as datas, alguns até acrescentavam dias para ficar mais tempo no reino, e o calendário de Israel hoje conta a partir, não é, de uma outra festa, mas aqui conta a partir da primavera, que a primavera se dá no mesmo período em que é o outono para nós aqui. O nosso outono começa sempre entre 15 de março e 15 de abril, o que corresponde para a primavera no hemisfério norte. Quando chega a primavera no hemisfério norte, entende? Aí já é diferente, já vem para nós aqui o outono, não é? Já vem para nós aqui o outono. Então, você tem que entender assim, o outono dos judeus é diferente do nosso outono.
A Páscoa dos judeus sempre ocorre naquele período, entre 15 de março e 15 de abril, que para nós aqui é outro calendário. Está bem? É outro calendário. Então, vamos estudar um pouco mais aqui, vamos passar um pouquinho mais aqui. O nome Abib quer dizer o mês verde do ano, porque é o mês em que brota tudo, né? É o mês em que brota tudo. Então, vários elementos faziam parte da celebração da Páscoa, não é? Um cordeiro, a Páscoa era celebrada no 14º dia do mês e era seguida pela festa das primícias, tá? Então, vários elementos faziam parte da celebração da Páscoa. O cordeiro assado inteiro, sem esquartejar, sem quebrar os ossos. Os pães ázimos, sem o fermento, que falavam da aflição que o povo de Israel passara no Egito. E as ervas amargas. Esses textos você pode ver, em outros lugares da Bíblia aparece textos como a Páscoa, em Deuteronômio 16, 1 a 8, Levítico 23, dos versículos 4 a 8. Tá? Então, a primeira Páscoa foi comida ainda no Egito, na noite de 12 para 13, quer dizer, de 13 para 14. Para os judeus já era o dia 14 daquele mês, mas para os egípcios ainda era o dia 13, porque há uma questão de data. Os judeus passam a comemorar o seu calendário, a sua mudança de horário, depois do pôr do sol. Então, quando o sol se põe ali pelas 6, 7 horas, já começa o outro dia. E enquanto que no nosso calendário, como era naquela época dos egípcios, é a meia-noite. Então, para os judeus era o dia 14 e para os egípcios era o dia 13, em que Israel saiu do Egito. Tá? Agora, a Páscoa, ela é significativa porque a Páscoa significava, que quer dizer passando por cima. Páscoa quer dizer Passover, passando por cima. Significa que o anjo de Deus passou por cima do acampamento de Gósen, onde estava o povo de Israel, e ali onde havia sangue na porta e nos umbrais das janelas, umbrais das portas e nas vergas das janelas, ali não entrou o anjo da morte, mas entrou na casa dos egípcios. Foi uma tristeza muito grande naqueles dias, não é? Que a Bíblia diz que levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: tá, agora pode ir embora. Vão embora, como vocês prometeram. Levem as suas ovelhas, o seu gado, como vocês disseram. Vão embora e me abençoe também. Porque havia muita morte em cada casa. Não é só crianças que morreram ou adultos primogênitos, mas os primogênitos dos animais também. Então houve uma mortandade muito grande no Egito. Mas aconteceu alguns fenômenos ali muito interessante, não é? Quando os escravos se tornaram ricos. Os próprios egípcios apertaram com o povo para que o povo saísse. Né? E ali, cada um pediu para o seu vizinho alguma coisa, e eles levaram muita abundância de tecidos, de joias, de ouro, né? Alguns pregadores, cuidado aqui, hein? Eu vou falar aqui, cuidado aqui, porque alguns pregadores usam esse texto de que os judeus despojaram os egípcios para dizer que Deus nos enriquece com a riqueza dos ímpios, que Deus tira dos ímpios para nos abençoar. Isso é heresia, isso não tem fundamentação bíblica. Aqui existe neste fato histórico, tá? Existe porque o povo de Israel era um povo pobre mesmo e precisava de algumas coisas.
Mas isso não é base para a teologia da prosperidade. Bem, entendido isto, deixe-me dizer que saíram, a Bíblia diz, 600 mil homens, em Êxodo 12, 37, com a idade acima de 18 anos. E não se contaram os jovens, as mulheres e as crianças. Bem, costumam fazer um cálculo, se foram 600 mil homens acima de 18 anos, de 20 anos, então significa que, sem contar as mulheres e sem contar as crianças, havia outro tanto, ou 3 vezes mais, não é? Ainda que não eram contados. Afora as pessoas de outras nações que habitavam no Egito e aproveitaram a onda, não é? Para fugir juntos. Que a palavra lá no livro de Números fala em populacho. Populacho que havia entre eles começou a reclamar da comida. Aquele populacho era gente de outras nações que estava misturada com o povo de Israel. Então, alguns biblicistas acreditam que havia pelo menos 2 milhões de pessoas. Na saída do Egito, Deus usa de uma estratégia muito interessante. Deus diz assim para o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto, porque Deus disse, eles vão ver o aperto da guerra e vão desistir, vão se entregar quando ele vir a guerra. Então, vou levar, eles podiam ter vindo para a terra dos filisteus, era o mais curto, a faixa de Gaza, em 2 meses, marchando, já estariam em Canaã, mas para não haver confrontos, a ordem foi seguir pelo caminho do deserto. Primeira estratégia de Deus. A segunda foi fazer perecer todo o exército de Faraó. E a terceira, mostrar aos israelitas o seu poder, fazendo-os passar a pés enxutos pelo meio do mar. Sabe que esses são alguns princípios que a gente usa em batalha espiritual, é examinar as estratégias de Deus. Como é que Deus prepara as guerras? Por exemplo, quando Deus deu a estratégia para Moisés lutar no deserto, deu a estratégia para Josué destruir Jericó. Na vida espiritual também existe estratégia, que você pode buscar esses princípios na palavra de Deus. Busca esses princípios na palavra de Deus. E aí vem a peregrinação deles pelo deserto, até chegarem ao Sinai. Vai dos capítulos 15, 22 até o capítulo 18. Israel é um povo murmurador. Israel murmurou. A primeira murmuração ocorreu antes de atravessar o Mar Vermelho. 3 dias depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo já murmurava novamente. E Deus relembra a Moisés, anos depois, que o povo murmurou 10 vezes. Quando Deus diz assim, já 10 vezes este povo murmurou contra mim. 10 vezes. E eu creio que eu vou falar sobre essas 10 vezes quando a gente chegar mais adiante, não sei se nesse livro ou mais adiante no outro livro. Então, a provisão de Deus durante os 40 anos da jornada pelo deserto, não é? Deus fez muita provisão. É mencionada 31 vezes no Pentateuco, 4 vezes no Antigo Testamento e outras 4 no Novo Testamento. Por que a provisão de Deus é mencionada 31 vezes nos livros de Êxodo até o livro de Deuteronômio? 4 vezes no Antigo Testamento e outras 4 no Novo Testamento. Esses são os textos que o aluno tem aí para estudar. Então Deus fez esta
provisão. Eu acho interessante. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está na sua apostila, no seu livro, na página 56. As várias provisões de Deus. Primeiro, a provisão de aquecimento e ar refrigerado. Parece uma brincadeira, né? Mas aquela nuvem que ficava sobre o acampamento era uma nuvem que protegia durante o dia o povo do sol causticante do deserto. Obviamente que alguns dizem que aquela nuvem estava só sobre o tabernáculo. Mas o tabernáculo só foi construído a partir do 3º mês no deserto. Então, durante aquela jornada, tinha uma nuvem que os protegia. À noite, a temperatura desce até 0 grau no deserto. Ela vai a 50 graus de dia e volta para 0 grau de noite. Aí Deus tinha aquecimento, porque aquela nuvem ela se transformava em luz, em fogo. Segunda coisa que Deus faz provisão, é provisão de água boa para se beber. Eles chegam em Mara, 3 dias depois de atravessarem o Mar Vermelho, cheios de alegria, contentes por estarem libertos, mas encontram águas amargas. E aí Moisés faz o milagre com aquela tora, com aquele pedaço de pau, joga na água e a água fica boa. O povo tomou água, não é? Depois tem a água que saiu da rocha em Refidim, não é? E a água que saiu da rocha em Merimbá, 2 vezes. Terceira coisa foi a provisão de pão. Não é? A provisão de pão foi muito interessante. Nós vamos comentar mais sobre a provisão de pão quando tratarmos de Números capítulo 16. Depois veio a provisão de carne. Tá? Também vamos tratar mais desse assunto em Números 16, porque ali em Números capítulo 16 tem uma coisa, aliás, Números capítulo 11, na provisão de carne, porque Deus diz assim para Moisés, o povo reclamou que não tinha carne, estava enjoado do maná, e Deus diz assim para Moisés, Moisés, eu vou mandar carne para este povo vai comer, aí Deus usa de ironia, até sair pela narina. É ironia de Deus. Deus às vezes aparece bem irônico assim. Até sair pela narina. É uma linguagem de figura de ironia. Então, Moisés, Deus diz, eu vou dar carne para esse povo. Moisés faz o cálculo. Moisés diz, Senhor, não bastaria todo o gado que nós temos? Porque ele fez o cálculo. Alimentar aquela multidão todos os dias, por 30 dias, com carne, todo o gado que havia no acampamento não serviria. Moisés faz o cálculo matemático, a sua razão rapidinha, a sua HP funcionando rapidinho, e Deus diz para Moisés, Moisés, acaso a mão do Senhor ficou curta? Eu sou o Deus ainda, Moisés, o Deus que faz os milagres. E aí a outra coisa que Deus fez foi a provisão de roupas e calçados. O Pentateuco não especifica quanto a calçados, né? Apenas diz que os pés deles não se incharam. E Neemias 9:21 fala que as roupas não se envelheceram. Você já pensou você usar uma roupa por 38 anos, 40 anos, e aquela roupa não fica velha? Se você já enjoa da sua roupa em 3 meses, imagina usar aquela roupa tantos anos. Mas diz que os pés não incharam, que é normal os pés incharem numa caminhada. E, no entanto, os pés não se incharam. Então Deus fez todas essas provisões. E aí veio a guerra de Israel para enfrentar os amalequitas. Amaleque, ele seguiu o seu avô Esaú, que havia desprezado a bênção de Deus, o direito de primogenitura. E Amaleque foi inimigo ferrenho, Esaú foi inimigo ferrenho de Israel. Então, quando o povo quando Deus diz lá em Êxodo 17, Moisés, escreve isto para a memória em um livro, que eu vou apagar a memória de Amaleque
de sobre a face da terra. E aí então o que acontece? Anos aqui no deserto, ali mesmo acontece um episódio. E qual é a razão de Deus ficar tão feroz contra Amaleque? Está em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 17, também está na sua apostila isso, né? Quando o Senhor, olha assim, ó, lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido, afadigado, e não temeu a Deus. E Amaleque era traiçoeiro. Os amalequitas vinham por trás e matavam as crianças e os velhos que não conseguiam acompanhar o passo de todos na jornada. Ficavam lá na rabeta, descansando, parados um pouquinho. E os amalequitas iam lá e os matavam. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Agora, eu quero que você observe comigo, tá? Observe comigo que o direito da primogenitura que Esaú rejeitou incluía a bênção material e espiritual. Porque o direito de primogenitura dava ao primogênito a responsabilidade de cuidar dos seus pais durante a velhice e também de cuidar dos seus irmãos. Por isso ele ganhava porção dobrada, porque ele era responsável por cuidar dos seus pais na velhice, das suas irmãs, entende? Ele era o mais velho, ele fugiu dessa responsabilidade. Ele não quis ficar com essa responsabilidade, tá? Então, agora observe bem, 490 anos. Isso aí dá quase o tempo da descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. 490 anos depois da batalha de Refidim, de Êxodo 17, Saul recebeu ordens de Samuel para exterminar com Amaleque, em 1 Samuel 15. Muita gente não entende por que Deus mandou exterminar tudo, matar desde as criancinhas pequenas, não deixar ninguém. E Saul desobedeceu, mas Deus sabe por quê. Saul desobedeceu. E a razão é que ele preservou Agag, rei dos amalequitas. Amaleque está na raiz dos problemas enfrentados pelos judeus ao longo de sua história. 575 anos depois da guerra de Saul, quando Saul preservou a Agag, rei dos amalequitas, certamente deixou a outros fugir, os amalequitas voltaram a atacar o povo de Deus no cativeiro da Babilônia. Porque aquele sujeito que quis matar a todos os judeus, exterminar todos os judeus do mundo, era um descendente de Agag, conforme está aqui no livro de Esther, no capítulo 2. Aqui no Esther, no capítulo 2, tem toda a história, não é? Entende? Tem toda a história, e aí conta a história no capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedada Agagita. Esse Agagita é um descendente de Amaleque, do rei Agag. Quer dizer, se nós somarmos então todos os anos aqui, nós chegamos a mais de 1000 anos. Soma os 490 mais os 575, nós temos aí mais de 1000 anos em que Amaleque foi preservado. E talvez esteja aí a razão de Deus querer destruir, porque Deus sabia o que ia acontecer no futuro. E assim, ao longo da história, vem se levantando povos e mais povos querendo destruir os judeus. Então, por isso é importante obedecer a Deus, não é? Então, quando você olha a história, por que Amaleque seguiu o avô? Porque o avô rejeitou o direito
de primogenitura. E agora nós temos aqui Moisés na região do Sinai. Então Moisés reencontra a sua família no deserto. Então nós vamos lá para o texto de Êxodo, no capítulo 18, para nós vermos isto, quando Jetro traz a mulher de Moisés e os seus filhos. Em alguns manuscritos, esse texto aparece entre parênteses, como se fosse um adendo ou uma recordação de um fato. Porque apesar de viver próximo aos amalequitas, Jetro não estava debaixo da maldição dos amalequitas. Tá? Então alguns dizem que este acontecimento aqui, de Jetro trazendo a mulher de Moisés, se deu entre os capítulos 10 e 11 de Números 10. Entre os versículos 10 e 11 de Números 10. Se deu ali. Né? Possivelmente devido à tensa situação no Egito, Moisés providenciara para que a Zípora regressasse para Midian com os filhos Gerson e Eliezer. E aí ele tinha esse ministério para cumprir. E agora no deserto, tá? O sacerdote de Midian, Jetro, ouviu que Moisés já estava por ali e levou os seus filhos e a sua mulher para que se encontrasse. Esse tema nós vamos ver melhor quando estudarmos o livro de Deuteronômio, por isso que eu só passo aqui superficialmente, porque em Deuteronômio muitas das situações aqui se repetem. E aí agora você tem a quarta parte, capítulos 19 a 40, versículo 30, que o povo usufrui da liberdade conquistada. Tem alguns pontos interessantes aqui. O encontro de Deus com o povo no Monte Sinai. Recorde-se que Deus havia dito a Moisés assim: Moisés, depois que vocês saírem do Egito, vocês adorarão neste local. Então, eles agora estão exatamente neste local, porque a Bíblia diz assim, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, se você contar abril, maio, junho, ali por junho e julho, eles estavam se encontrando, não é? Eles estavam agora diante de Deus no Monte Sinai. Tá? Vai corresponder a maio, junho no calendário de hoje. Então, desde aquela época que Deus se revelou a Moisés quando ele pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro até agora, lá no estudo de Deuteronômio, nós vamos explicar um pouco melhor a intenção de Deus de se encontrar com o seu povo. E conforme o comentarista da Companion Bible, percebe-se que Moisés subiu e desceu do monte 7 vezes, e não apenas uma vez. Vamos ver as vezes aí. Tem 7 vezes. Primeira subida, tá? Foi em Êxodo 19, 3 a 6. Segunda subida foi Êxodo 19, 8 a 13. A terceira subida foi Êxodo 19, 20 a 24. A quarta, 20 a 21 e assim por diante. Então ele teve 7 subidas e 7 descidas do Monte Sinai. Isso está bem claro aqui na sua apostila, não é? Está bem claro aqui na sua apostila, porque às vezes as pessoas pensam que Moisés só subiu ao Sinai uma única vez. Não é? E aqui tem o cuidado de Deus, o objetivo de Deus com o povo de Israel. Está bem aqui no capítulo 19, não é? Deus bota objetivo. Ele diz assim no versículo 5, agora, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz e vocês guardarem a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
e vocês me serão reino de sacerdotes e nação santa. Então o objetivo de Deus era fazer de todo o povo de Israel propriedade santa, particular. Todo Israel deveria ser sacerdote de Deus. Mas Israel não quis. Lá em Deuteronômio, Moisés explica a razão por que Israel não quis. Moisés explica que, Moisés diz assim: então vocês se achegaram a mim e disseram: ouve tu a Deus, fala tu com Deus e depois nos conta, porque terrível é essa visão que nós temos. E o povo não quis ficar ali na presença de Deus. Deus queria tornar todos eles reinos e sacerdotes, mas o povo rejeitou. E aqui entrou a semente do clero na nação Israel, criando depois a tribo dos levitas, que eram os que se chegariam na presença de Deus. Porque o propósito específico de Deus é esse: vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos. Não é? Eu acho que era isso o que Pedro quis dizer lá em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a chave aqui é: vocês serão uma raça eleita, tá? Propriedade, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E imagina, o povo no deserto não quis ser isso. Mas esse é o objetivo de Deus para todos nós, é o objetivo de Deus ainda hoje para a igreja. Esse é o propósito claro do nosso Deus. Então a intenção de Deus era fazer que o seu povo fosse reino sacerdotal. Então um pequeno esboço poderá explicar melhor o que significa o povo de Deus. Um povo separado, um povo de herança, um povo especial, um povo santo, um povo redimido e um povo santificado. Que maravilha! Aqui tem um pequeno esboço do que Deus gostaria. Logo a seguir, nós chegamos ao capítulo 20 de Êxodo. E o capítulo 20 ele tem uma marca, que são os 10 mandamentos, chamado também de decálogo. Sempre que o aluno quiser guardar para si essa referência, qual é o capítulo que trata dos 10 mandamentos? Capítulo 20 de Êxodo. Você vai guardando isto. Você toma certos capítulos chaves e memoriza esses capítulos chaves, né? Então Deus ali entrega uma tábua de pedra contendo os principais mandamentos, não é? Encontra tudo ali: o código profético, o código sacerdotal, o código deuteronômico, e obviamente que não podia ser uma pedra grossa, porque Moisés não ia conseguir descer do monte Sinai com uma pedra muito pesada. Deus deve ter lapidado uma pedra, uma rocha ígnea, que não quebra com facilidade, não muito grossa, escreveu dos dois lados, não é? Deus escreveu dos dois lados e Deus deu esta mensagem para o povo. E aí tem os 10 mandamentos, que estão todos aqui bem especificados. Tá? No decálogo 10 mandamentos, então você tem o código profético, com atenção especial ao versículo 28, e o código sacerdotal e o deuteronômico. E aqui eu coloco no seu livreto cada um dos 10 mandamentos, porque às vezes é difícil para o aluno encontrar no meio dos 17 versículos onde estão os 10 mandamentos. E eu dou então tudo de mão beijada para vocês aqui, viu só? Os 10 mandamentos, tá? Muito importante é isso. Agora vamos olhar ainda no capítulo 19, voltando um pouquinho, né? Porque aqui eu voltei. Como é que Deus se manifestou a Moisés? Não é? Como é que Deus se manifestou
a Moisés, que diz aqui, não apenas a Moisés, mas também a Abraão, Deus se manifestou às vezes no meio da escuridão e das trevas. Por que eu trago este ponto? Deixa eu explicar aos meus alunos. Porque nós criamos um conceito, uma ideia, de que Deus só se manifesta de um jeito. E que Deus não pode se manifestar no meio das trevas. Mas, às vezes que você encontra na Bíblia, quando Deus se manifestou a Abraão, em Gênesis capítulo 15, em meio a densas trevas. Quando Deus se manifestou a muitos dos seus filhos, foi no meio das trevas. E Elias, um pentecostal clássico, acostumado ao povo do barulho, sempre fazendo barulho, barulho, barulho. Então, quando ele espera que Deus se manifeste para ele no Horebe, quando ele foge da rainha Jezabel, ele esperava que Deus se manifestasse no meio do terremoto, Deus não falou. Ele esperou que Deus se manifestasse no meio do vendaval, Deus não se manifestou. Ele esperava que Deus se manifestasse no meio do fogo, Deus não se manifestou. E aí, quando veio um silêncio, ficou tudo silencioso, aí Deus falou com ele. Essa é para mostrar que Deus não tem um jeito só de falar com o homem. Deus tem o seu jeito de falar com todas as pessoas da maneira como Ele quiser. Agora, a partir do capítulo 20 e do versículo 22 em diante, até o capítulo 23, 33, o aluno vai encontrar cada uma dessas leis. Leis a respeito dos altares, leis a respeito de pessoas, leis a respeito de propriedades, leis a respeito do relacionamento entre pessoas, empréstimos e ofertas, leis sobre as 3 festas anuais, recomendações de Deus a respeito dos cananeus e sua religião. Tá? E aí em Êxodo 24, 1 a 11, Moisés desceu do Sinai pela 4ª vez e depois subiu pela 5ª vez acompanhado de Arão, Nadab e Abiú, que morrem lá em Levíticos 10, e 70 anciãos escolhidos dentre o povo. E eu gosto muito desse texto de 18, 13, porque diz assim, que eles viram a Deus. Diz o texto aqui, que eles viram a Deus e comeram juntos. Muito interessante. Capítulo 18, no versículo 13, não é? Aí começa a nomeação dos auxiliares e assim por diante. Então, eu estou dando essas leis gerais aqui, que é muito importante. No capítulo 24 do livro de Êxodo, nós temos o relato de quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Isto vai dos versículos 12 até o versículo 18. Mas o aluno precisa observar que a sequência de textos acontece quando Moisés está no Monte Sinai. Então, por exemplo, Moisés sobe ao Monte Sinai, no versículo 12, capítulo 24, versículo 12, e Deus diz a ele, sobe a mim ao monte e fica lá, e eu vou lhe dar as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então Deus escreveu e chama Moisés. Moisés sobe, Moisés vai com os anciãos de Israel e vai com Josué, e aí estes ficam no meio do caminho e Moisés sobe até o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites, conforme diz o versículo 18. Depois dos versículos 25, do capítulo 25, 26, até o capítulo 31, Deus está orientando Moisés lá no Monte Sinai a respeito de como teria que ser o tabernáculo e de como ele chamou a Bezaliel e a Olibá para fazer a obra do tabernáculo. E a história fica mais clara depois no capítulo 32, porque no fim do capítulo 31 diz assim, e tendo acabado de falar com Moisés no Monte Sinai,
deu o Senhor a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus escreve essas leis. Mas aí tem toda a história do bezerro de ouro, o que acontece com o bezerro de ouro. Moisés quebra o bezerro de ouro, Moisés faz a intercessão, e nós precisamos, depois voltaremos a esse assunto, nós precisamos entender que depois Deus pede a Moisés, em Êxodo 34, que ele suba ao monte, e agora Moisés teria que fazer 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Agora Deus não iria lavrá-las, Deus não iria cortá-las, Moisés teria que cortá-las e subir com ela ao monte. E lá, Deus então aparece a Moisés, e Deus pede a Moisés pede a Deus que quer ver a sua glória, assunto que veremos a seguir, mostra-me a tua glória, e Deus aparece então para ele de maneira maravilhosa, que está no capítulo 34, versículo 6 e 7, especialmente 7, que o Senhor guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Então, o livro de Êxodo vai sempre seguindo nessa ordem, até você chegar aqui no capítulo 32. Tem a história de Bezalel, que vocês precisam ler, que está aqui, ó. Aqui o aluno fará uma pausa no estudo entre os capítulos 25 e 31, porque a indicação de Bezalel e os móveis do tabernáculo serão vistos no capítulo 35, lá adiante. Então nós vamos ver essas coisas lá adiante. Vamos continuar aqui. No capítulo 30, as taxas pagas pela população recenseada. Tá? Qual é a diferença deste recenseamento para o recenseamento que Davi fez? Não é? Qual a diferença de um para o outro? Porque aqui Deus estabelece, não é, o resgate pessoal. Cada um tinha que passar pelo arrolamento, tinha que dar o nome, era um recenseamento, tá? E cada um pagava a mesma taxa, tanto o rico quanto o pobre. Acontece que lá no recenseamento de Davi, que nós vamos ver ainda quando estudarmos mais adiante, Davi fez um recenseamento diferente. Ele queria saber da sua força militar. Ele queria saber de quanto de exército ele possuía. Ele queria saber a força que tinha. E ali ele não confiou em Deus. Por isso veio grande praga sobre a nação de Israel. Então aqui vocês têm, mas aí tem a parte fatídica, que eu costumo contar, que é a parte do bezerro de ouro. A parte do bezerro de ouro. Quando Moisés desce, tá? Moisés desce do monte e encontra o bezerro de ouro. Quer dizer, ficou 40 dias e 40 noites e o povo começou a perguntar assim, mas cadê Moisés? Moisés desapareceu. Esse homem, Moisés, que faz 40 dias desapareceu, já foi consumido pelo fogo. E aí então eles pedem a Arão, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de ti. E ele então, eu não sei se em algum lugar aqui eu tinha botado os bezerros, talvez mais adiante eu falo, não é? Eles fazem então aqui o bezerro de ouro. E não é bezerro. Apesar que as nossas Bíblias traduzem como bezerro, bezerro é um tourinho novo de um ano. Ali era um touro mesmo. Era um touro. O povo passou a ver o touro, aquele bezerro fundido, como uma manifestação de Deus. E Arão diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Então, isso aqui foi uma situação terrível, porque quando Moisés desce do monte, ele ouve, não é? Deus diz para ele assim, vai Moisés, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, ele sacrificou e disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito.
E aí Deus se ira contra Israel e diz assim para Moisés: Moisés, agora, por favor, me deixa que eu acenda o meu furor contra eles e consuma essa gente. E vou pegar você e vou fazer de ti uma grande nação. Olha como é o coração do líder. O coração do líder, ele quer ver o bem do povo. Moisés poderia ter pensado, como muitos líderes pensam, é isso mesmo, Deus, rala com essa gente, mata esse povo. Não, ao contrário, ele começou a interceder diante de Deus. E ele começou a dizer: Deus, o que vão dizer os egípcios? Vão dizer que o Senhor é um Deus ruim, que os tirou do Egito para os matar nesse deserto. Por favor, Senhor, aplaca a tua ira, te arrepende deste mal contra o teu povo. E aí a promessa, velha promessa é reivindicada. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais tu juraste, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. E aí Moisés desce do monte, com as tábuas do testemunho nas mãos, e aqui está escrito: tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E ainda diz assim: as tábuas eram obras de Deus. A escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas pedras. Deus esculpiu os mandamentos, as leis, ali naquelas pedras. Deus se deu ao trabalho, se é que Deus trabalhou muito para isso, porque ele basta dizer uma palavra e já acontecem as coisas. Tá? E aí Josué, quando ouve a voz do povo, Josué, que tinha ficado ao pé do monte, enquanto Moisés estava no monte, Josué disse: eu ouço o alarido de guerra no arraial. E Moisés disse: não é alarido de guerra não, Josué. Não é alarido de guerra, Deus já tinha dito para ele. Não é alarido dos vencidos nem dos vencedores, tá? Mas alarido dos que cantam é o que ouço. Estou ouvindo o povo cantar, o povo está em frenesi, né? Está em frenesi. Isso me faz lembrar de certos cultos que às vezes perdem a sua ordem normal, a gente chamaria de ordem litúrgica, que perdem a sua ordem normal e descambam para uma bagunça generalizada que não parece culto a Deus, mas parece que estão dançando ao redor do bezerro fundido. É isso que parece alguns cultos. Então Moisés ficou tão nervoso que ele arrojou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte, de tão brabo que ele ficou. Entende? De tão brabo. Agora, mais sobre a intercessão de Moisés, o aluno vai ver quando nós estudarmos um pouquinho Deuteronômio, capítulo 9. Entende? Eu tenho uma nota que eu coloco aqui na sua folha, é umas notas de Barney sobre este texto, está em Barney's Notes, The Bible Commentary, da Baker Book House, uma reimpressão de 1879, e ele diz assim: aprende-se que os israelitas estavam acostumados com a adoração ao deus bezerro dos egípcios. E talvez muitos deles presenciaram os rituais de Mineves, em Hierápolis, nas imediações da terra de Gozen. Sabe-se que os israelitas sempre se inclinaram à idolatria do Egito no período da escravidão. Os israelitas, por não conhecerem a Deus, acreditaram que o bezerro de ouro era uma figura de Deus, do Deus que os tirara do Egito. O pecado deles não foi ter adotado outro Deus, mas adorar uma imagem que representasse a Deus. E conforme o judeu Filo, isso fez parte da tradição dos israelitas. O povo passou a ver o bezerro fundido
como a manifestação de Deus que os tirara do Egito. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Moisés diz para o povo. Então, essa história toda é uma página negra na história do povo de Israel. E aí você tem uma coisa interessante aqui, né? Porque você tem a ira e a mansidão de Moisés aqui contrastadas. A ira e a mansidão. Porque em Números 12, versículo 3, quando Miriam e Arão se levantaram contra a autoridade de Moisés, o versículo 3 diz assim: era Moisés o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Mas até chegar a ser o homem mais manso que havia sobre a face da terra, Moisés era um homem muito irado. Você sabe que ele já começa lá no Egito, né? Lá no Egito ele dá um soco e mata um egípcio. Depois ele vai apartar uma briga entre dois. Quando ele chega na terra de Midian, ele já expulsa os pastores de lá e dá lugar para as filhas de Jetro dar água. Entende? Moisés está sempre brabo. Quando Deus manda ferir a rocha, ele já fere. Quando Deus mandou ele falar a rocha, ele não falou, ele feriu outra vez. Então ele não era um cara tão manso assim. Mas agora, nesse texto de Números 12 e 13, que a gente vai ver mais adiante, ele já está manso. A ira dele já foi aplacada. Ele foi muito violento em algumas ocasiões. A pergunta de Moisés a Arão, nesse episódio do bezerro de ouro, foi: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Às vezes, um líder se deixa levar pelo que o povo quer. Isso aqui tem que ter um cuidado. Muitas vezes, líderes são levados pelo que o povo quer. Saul foi levado pelo que o povo queria. O povo queria os despojos da Amalequitas. E Deus ordenara que não podia nem pegar os despojos. Tá? Arão respondeu a Moisés que o povo é propenso para o mal. Exatamente por ser propenso para o mal, é que Arão deveria ter sabido que não era bom ouvir o povo. Mas às vezes tem certos líderes que gostam de fazer a vontade do povo. Jeroboão também colocou um bezerro de ouro em Dan e outro em Betel por causa do povo. Tá? E entre a primeira intercessão de Moisés e a segunda intercessão de Moisés, entre Êxodo 32, 11 a 33 e a segunda, Moisés triturou o bezerro em pó e o lançou no ribeiro que descia do monte. Em Êxodo 32, 20, Moisés diz: subirei ao Senhor, e pela sexta vez vai ao cume do monte interceder pelo povo. E depois de ouvir seu servo, Moisés desceu novamente do monte e relatou para o povo de Deus, para o povo que Deus não queria mais acompanhá-los nesta jornada. Esta foi a pior notícia quando Moisés agora... Aqui tem um episódio muito interessante, porque Deus disse para Moisés: Moisés, agora você vai lavrar umas tábuas de pedra e sobe ao monte. Então agora Moisés se deu ao trabalho de lavrar umas pedras, de preparar pedras e subir ao monte para Deus escrever de novo. Tá? Lavra duas tábuas de pedra como as primeiras. E aí Deus diz: e eu escrevi nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Agora eu não vou cortar pedra, Moisés. Você quebrou? Traz outra pedra. Tá? E aí Deus então... Moisés leva a Deus e essas pedras. Mas é interessante que neste episódio aqui, quando Deus dá a notícia para Moisés, diz assim no capítulo 33, versículo 2, versículo 3: eu não subirei no meio de ti. Deus diz para o povo: o anjo do Senhor é que vai te acompanhar, eu não subirei no meio de ti, porque
és povo de dura cerviz, quer dizer, cabeçudo. Cerviz é cabeçudo. É povo de pescoço duro, de cabeça dura, para que não te consuma pelo caminho. E aí a Bíblia diz que, ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, as suas decorações. Entende? Deus disse, tirem agora as suas decorações, suas argolas, seus brincos, seus enfeites, porque vocês não merecem usar isso. Tirem agora isto. E o versículo 6 diz que dali em diante os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o Monte Horebe em diante. E continuando, ainda não terminamos o livro de Êxodo, né? Obviamente que os alunos estão interessados no progresso disto, né? Mas aqui no capítulo 33, do versículo 7 a 11, tem uma descrição muito interessante. Que Moisés costumava tomar a sua tenda, tá? Não era o tabernáculo, essa tenda não era o tabernáculo. Ele fez uma tenda para ele fora do acampamento, não era dentro do tabernáculo, e ali Deus falava com ele, tá? Era uma habitação pessoal de Moisés, e a palavra Mishkan, que se refere ao tabernáculo, não é usada aqui, sim Oel, que indica tratar-se de outra tenda, é o que Barney fala em seu comentário. Aí quando o tabernáculo foi levantado, aí sim a tenda de Moisés foi levantada junto ao tabernáculo. Então Moisés estava ali, a glória de Deus, a coluna descia sobre a nuvem e ficava na porta da tenda de Moisés, e o povo lá do acampamento via a coluna de nuvem e adorava ao Senhor. E o texto eu gosto muito. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Sempre ali o Josué junto com a tenda. Não se esqueça que Josué tinha, os comentaristas dizem que ele já teria 53 anos de idade quando saiu da terra do Egito. E aqui tem um episódio muito interessante. Tem sido feitas muitas colocações erradas, tá? Moisés diz assim, quando Moisés fala com Deus, Moisés diz assim, quando ele pede para Moisés mostrar a sua glória, Moisés diz, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés pede para Deus. E não aparece em lugar nenhum da Bíblia, escutem, notem bem atenção nisso, não aparece em texto algum da Bíblia a palavra Shekinah, mas existe só, eu traduzi direto para o português, kabod, que é kavod, no Antigo Testamento. Tá? Eu examinei palavra por palavra em que aparece a palavra glória, de Gênesis a Malaquias, em que aparece, e não encontrei 16 palavras traduzidas como glória. Essa foi uma pesquisa pessoal minha. Encontrei 16 palavras traduzidas como glória, 10 no Antigo Testamento, mas nunca aparece Shekinah. E eu já fiz pesquisas para saber de onde vem Shekinah, porque não tem na Bíblia. De onde surgiu essa palavra? E já perguntei a rabinos, mas por que Shekinah? Por que falam em Shekinah? E até alguns antigos pregadores falavam em Shekinah, como para manifestar uma glória, aparição em forma de fogo, de nuvem, de tempestade, mas não tem essa palavra. Descobri que ela tem origem na Cabala judaica e faz parte do hebraico moderno. Cabala judaica seria assim, uma espécie de esoterismo, de espiritismo, tá? E as demais do Novo Testamento, a que mais se apropria a glória de Cristo e de Deus é doxa. Não é a palavra doxa, que é a palavra para glória. Então, às vezes eu me preocupo que os pregadores e as igrejas
querem ser tão fiéis às Escrituras e, no entanto, vacilam na hora de usar uma palavra que não tem nem na história do povo de Israel. E não usam a palavra kavod. Se lembra que a mulher de Finéias deu o nome de Icabode ao seu filho quando nasceu e ela morreu, que significava foi-se a glória de Israel? Porque kabod ou kavod é uma palavra para glória, no sentido de que é uma palavra usada na ourivesaria, para pesar o ouro. Você sabe que o valor do ouro está na sua pureza, está na quantidade de pureza por quilate, que mede o peso, a qualidade. Então, kavod significa que a glória de Deus ou a presença de Deus desce, às vezes sem barulho, às vezes no silêncio, porque onde a presença de Deus vem, onde vem a glória de Deus, ninguém pode ficar. Os sacerdotes não puderam permanecer em pé no templo, no dia da consagração do templo, em 2 Crônicas 5 e também 2 Crônicas 7, não puderam permanecer no templo por causa da glória do Senhor. É um peso, porque onde a glória vem, nos diminui, usando uma palavra espanhola, nos aplastra, nos derruba, porque é um peso de glória que vai afastando toda a impureza. Agora, eu não tenho problema com, deixa eu dizer bem claro aqui, eu não tenho problema com alguém que use o nome Shekinah. Pode botar o nome da igreja Shekinah que for, eu não tenho problema, entende? Mas eu não uso, porque eu não encontrei uma palavra bíblica para a definição de Shekinah. Bom, pelo menos isso me deu um certo alívio, né? Me deu um certo alívio. Então Moisés recebeu essa manifestação e Deus diz assim a Moisés: Moisés, sobe ao monte e eu vou te colocar na fenda da rocha e farei passar diante de ti. Aí Deus não usa a palavra glória. Farei passar diante de ti toda a minha bondade. Ele diz para Moisés, né? Farei passar diante de ti toda a minha bondade. Proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu tiver que me compadecer. Então Moisés está lá no buraco, né? E Deus o esconde, Deus manda que ele desça numa fenda da rocha. Um escritor judeu-polonês de nome Solenash, esse escritor judeu-polonês, ele escreveu muito sobre personagens bíblicos. Monteiro Lobato o mencionava em seus escritos. Depois que eu fui ver que Monteiro Lobato o mencionava em seus escritos, e o Solenash, eu tenho a maioria das obras dele, e ele escreveu sobre o Nazareno, escreveu Maria, escreveu o profeta, escreveu sobre Paulo, o apóstolo. E quando ele fala sobre Moisés, escreveu também sobre o profeta Zacarias, e quando ele fala sobre Moisés, que ele abre essa situação, ele usa assim de uma poesia muito linda. Ele diz que Moisés subiu até o alto do Sinai, e de lá ele viu todo o acampamento do povo de Israel. E quando ele entrou na fenda da rocha, lá estava escuro, e Deus colocou a mão por cima. E o escritor judeu-polonês diz uma frase que quando eu li o livro, eu jamais esqueci. Ele disse: ali da fenda da rocha, Deus abriu uma fenda para Moisés e ele viu a eternidade. E a descrição que ele faz dos anos futuros ali no livro é maravilhosa. É uma lástima que vocês raramente vão encontrar o livro Moisés de Solenash. Raramente vai encontrar este livro. Como então se manifestou a glória de Deus? A glória de Deus se manifestou pelo seu caráter, conforme está no texto de Êxodo 34, versículo 7.
Porque Moisés quer ver a glória, que alguns chamam de Shekinah, que na realidade é Habod ou Kabod. E Deus se manifesta, é Deus quem diz: Senhor, Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Então, Deus manifesta o seu caráter, que é a glória dele. A glória de Deus é o que ele é, não a forma como ele se apresenta. Assim como o caráter de um homem é aquilo que ele é, que vai resultar, obviamente, naquilo que ele faz. Então, essa é a importância da glória de Deus. Essa é a glória que queremos que se manifeste ainda hoje. A glória, Kabod de Deus, o caráter de Deus, que é um caráter de santidade. Em seguida, quando vem a construção do tabernáculo, você tem aí na sua lição sobre o rosto de Moisés resplandecer. Depois você tem sobre a construção do tabernáculo, e aqui está em Êxodo no capítulo 35, a partir do versículo 30, toda a construção do tabernáculo, porque Deus mostrou para Moisés no monte como seria o tabernáculo. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 8:5, quando fala, diz assim, que foi dito a Moisés: vê que faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E Moisés pega o modelo de Deus e o passa para Bezalel. Mas olha o que Deus faz. Capítulo 35, do versículo 30 em diante. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, era parente de Moisés. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. Quer dizer, Bezalel passou a ser um mestre. A ele, a Oliabe, filho de Aizamaque da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e elaborar desenhos. O mundo das artes é um mundo em que vem a inteligência de Deus. Muitos artistas foram capacitados por Deus para fazer representar alguma coisa linda. Se você acessar na internet, você entrar na Capela Sistina e você vê as obras de Rafael e de Michelangelo, obras lindíssimas que estão lá. Deus deu a essas pessoas a capacidade de fazer essas obras. Então Deus deu a capacidade para esses dois homens, Bezalel e a Oliabe. Mas nós temos que passar rapidamente aqui, não é? Porque o estudo do tabernáculo, a gente vai estudar lá em tipologia bíblica, tá? A gente vai estudar lá adiante. Então, os nossos alunos, nós não vamos ficar muito detidos aqui. Aí Deus diz a Moisés: coisa terrível é o que faço contigo. Claro, Moisés, quando desce do templo, o seu rosto resplandece. E ele tinha que colocar um véu sobre o seu rosto, porque o povo não conseguia olhar para ele. E aí, a partir desses capítulos, tem a convocação para fazer as doações, não é? Tem a história de Bezalel e Oliabe, que não só eles foram cheios do Espírito de Deus, mas os demais também. E pelos meus cálculos, quando para a construção do tabernáculo, e lá quando o leitor estudar o livro de Números terá maiores explicações desse texto, eles recolheram 1.000 quilos de ouro. Você sabe o que significa 1.000 quilos de ouro? É muito ouro. E quando completou exatamente 2 anos da saída do povo do Egito, no dia 1º de Nisan, no dia da Páscoa,
Moisés levantou o tabernáculo no deserto. A glória de Deus, ou o cabode de Deus, veio sobre aquele lugar. A glória de Deus inundou aquele tabernáculo. Muito interessante estudar a questão da arca, não é? Para onde foi a arca? Por que as pessoas querem tanto a arca de volta, se ela é uma figura, o tipo da presença de Deus? Eu, às vezes, me preocupo quando eu vejo os templos evangélicos com tantos modelos de arcas construídos, atrás de uma cortina, aquilo abre e aparece a arca. Mas, gente, a arca é uma figura que já teve o seu cumprimento em Cristo. É a figura da presença de Deus. Não se esqueça que lá no céu, em Apocalipse 5:9, quando o livro é aberto, então aparece ali homens de todas as tribos, povos, línguas e nações diante de Deus e do Cordeiro, proclamando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a glória para sempre. Todos os povos, todas as tribos e nações, não só judeus, todos estarão lá. A arca ficou no templo até a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. Agora eu gosto muito do texto de Jeremias, Jeremias capítulo 3, versículo 16, porque esse texto, ele responde a uma das minhas inquietações, não a sua, mas a minha inquietação como professor, porque eu sempre me preocupava, e a questão da arca, como é que fica a questão da arca? A arca desapareceu, mas olha o que Deus diz pelo profeta Jeremias, um profeta do pré-cativeiro. Deus diz assim, o Senhor diz, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Porque naquele tempo chamarão de Jerusalém o templo do Senhor. Para que a arca se o Senhor já está no templo? A arca era uma figura de que Deus estava no templo. Então agora não precisa mais a arca, porque o mesmo Senhor estará ali no templo. Então eu quero que você atente bem para a sua lição sobre tudo que você estudou. Tá? E qualquer dúvida, você sabe, aqui na escola, eu, seu professor e os funcionários aqui e o pastor Hércules de Nobre estão sempre às ordens para responder às suas perguntas. Deus abençoe.